Depois que você se acostuma com um monitor de 45 polegadas, um monitor de 27 polegadas, sinceramente, parece um tablet. Mas eu preciso começar esse vídeo pelo defeito. E esse monitor aqui, ele tem menos definição do que um 4K de 32 polegadas, isso é óbvio. E mesmo assim, ele é uma das melhores mudanças que eu já fiz no meu setup. Nesse vídeo, eu vou tentar te mostrar uma coisa que os outros reviews não mostram. Antes de tudo, uma coisa que eu acho que o pessoal inverte um pouco. Todo mundo discute placa de vídeo, processador, memória, só que você não passa 8 horas do seu dia olhando para a sua placa de vídeo. Você passa olhando para a tela e ouvindo o som. Eu acho que o PC é o que produz a experiência, e o monitor e o áudio são a experiência. É por isso que eu acho que eu gasto muito mais tempo escolhendo monitor quando eu vou comprar do que placa de vídeo e processador. E é com essa cabeça que eu vou falar aqui para você hoje. E é com essa cabeça que eu vou falar para você hoje aqui desse monitor. Esse daqui é o LG Ultra Gear OLED 45 polegadas, o GS, tá? Então, painel OLED de 45 polegadas, grande, 3440 por 1440, formato 21:9, 240 Hz e curvatura de 800R. 800R quer dizer que a curvatura foi desenhada com um raio de 80 centímetros. O que é isso na prática, né? Que quando você senta mais ou menos 80 centímetros do monitor, as pontas dele aqui ficam mais ou menos a mesma distância do meu olho do que o centro da tela. Então é isso que explica a curvatura 800R. São as pontas do monitor ficando exatamente na mesma distância do meio a mais ou menos 80 centímetros de distância. E é bem nisso daqui que está a primeira coisa que me surpreendeu, porque eu esperava que uma tela desse tamanho fosse cansativa, e na verdade foi justamente o contrário. Numa tela plana muito larga, as extremidades do monitor elas ficam muito para trás, elas ficam no ângulo torto. O olho precisa ficar se reacomodando o tempo inteiro. Essa curva do monitor aqui resolve isso. Eu acho que mais ou menos depois de uns 4 dias, uma semana mais ou menos, eu parei simplesmente de perceber que a tela era tão grande assim. Ela só passou, na verdade, a ocupar um espaço que antes estava vazio na visão periférica. O preço de tudo isso daqui é que esse tipo de tela exige que você fique exatamente centralizado aqui com ela. Se eu sento um pouquinho para o lado, a distorção já aparece aqui no meu campo de visão, simplesmente porque os ângulos mudam. Esse ângulo aqui fica muito mais perto e esse ângulo aqui passou a ficar muito mais longe. Dessa maneira aqui, com a tela centralizada, todos os ângulos estão exatamente na mesma distância. Então, para mim, sinceramente, essa curva aqui, ela não é uma questão de estilo. É muito mais uma questão de ergonomia mesmo. Agora, vamos falar dos problemas, né? Aqui são 3.440 pixels por 1.440 pixels. E isso está espalhado em 45 polegadas. Fazendo as contas, isso aí vai dar mais ou menos 84 pixels por polegada. Um monitor de 27 polegadas em 1440p tem mais ou menos 109 pixels por polegada. Um 4K de 32 polegadas tem mais ou menos 138. Ou seja, em texto, em formato de texto, esse monitor aqui, ele perde para todos os outros demais. Perde e perde de longe, tá? Eu tentei aproximar bem a câmera aqui para vocês conseguirem aí em casa ter uma ideia, tá? Não é ilegível, bem longe disso. Mas se você colocar essa mesma informação que está aparecendo na tela aqui em um monitor 4K de 32 polegadas, 138 pixels, a diferença é bem grande na nitidez. Eu tentei aproximar bem a câmera aqui para vocês conseguirem aí em casa ter uma ideia, tá? Não é ilegível, bem longe disso. Mas se você colocar essa mesma informação que está aparecendo na tela aqui
Em um monitor 4K de 32 polegadas, 138 pixels, a diferença é bem grande na nitidez. 3440 por 1440 dá mais ou menos 5 milhões de pixels. Um 4K dá 8,3 milhões, mais ou menos. São aproximadamente 40% menos pixels para a placa renderizar. E aí, mesmo que você use uma placa de vídeo mais fraca, vai ficar mais fácil para você fazer com que o FPS que você vai conseguir no jogo faça um melhor proveito nos 240 Hz do monitor. Então, para você que está em casa tentando decidir qual monitor comprar, a mesma decisão que te coloca ganhando uma performance um pouco mais alta é a que vai te cobrar um pouquinho de definição no texto que você vai ler no dia a dia. E aí você pode escolher, né, qual dos dois te incomoda menos. E aí eu quero saber de você, né? Se você tivesse que escolher, você escolheria 4K numa tela menor ou você escolheria uma imersão muito maior numa tela grande e curva como essa? Responde aí nos comentários, eu leio todos, gosto muito de conversar com vocês ali, na verdade. Tem até uma enquete colocada aqui no vídeo, curioso para ver o que vai dar. E aqui está o motivo de eu ter aceitado esse defeito sem nem pensar duas vezes. O OLED não é upgrade de especificação. O OLED é upgrade de experiência. Cada pixel emite a própria luz e desliga sozinha. Então, preto é preto. Não é aquele cinza iluminado que a gente consegue ver nos monitores IPS ou nos VA. Contraste de 1,5 milhão para 1. Cobertura de 98,5 do DCI-P3. E isso de verdade, tá? Não igual aqueles monitores que são mais baratos, que anunciam 100%, 110%, isso aí não existe. Não naqueles monitores. O display HDR realmente é o True Black 400. E isso faz uma baita diferença. E tem também o tempo de resposta, né? 0,03 milissegundos. Não existe borrão de transição de pixel. Numa tela dessa largura aqui, isso daí importa muito. Imagine você girando o personagem e a tela ficar toda borrada. Se ela borrasse, né, o monitor ele ia, na verdade, trabalhar contra mim ou contra você que quer pegar um monitor grande também. Não é o que acontece. Então, para tentar resumir o argumento, eu troquei um pouco de densidade de pixel por qualidade de pixel. Para quem usa bastante o PC para jogar e para consumir conteúdo, eu acho que essa troca ela é bem justa, tá? Ela vale bastante. E se esse tipo de análise era o que você estava buscando aí no YouTube, cara, se inscreve no canal, tenho certeza que você vai gostar. Aqui eu tento falar de hardware, de tudo que eu faço, do jeito que eu uso de verdade, tá? Sem esconder qualquer qualidade e principalmente qualquer defeito. E agora vem a parte que mudou bem mais o meu dia e que não tem nada a ver com o jogo. Esse daqui é mais ou menos o meu campo de visão, tá? Então pega agora um exemplo de como fica uma página aberta na tela inteira. Esse daqui é mais ou menos como fica o meu campo de visão olhando a tela, tá? Agora vamos pegar e vamos abrir uma página na tela inteira. Fica ruim, né? E não é culpa do monitor. Uma linha de texto em 3440 pixels tem mais de 120 caracteres. O olho ele é confortável até uns 70, 75 mais ou menos. Acima disso, você chega ao fim da linha e se perde na hora de voltar para o começo. Então, se você pegar linhas muito compridas, não vai ser uma leitura confortável. Principalmente porque aí, se você for lendo aqui do comecinho da tela até o final, você vai acabar se perdendo para trocar de linha depois. E aí tem também o mouse, né? Percebam que o mouse está atravessando aqui quase 1 metro de tela. Então, se eu deixo um botão para clicar aqui nesse canto e outro botão que eu vou precisar no outro canto, fica muito desconfortável de ficar fazendo essa viagem aqui. Na hora de trabalhar mesmo, isso daqui fica muito desgastante. O que eu costumo fazer com um monitor maior, tá? Eu simplesmente venho aqui e eu ocupo mais telas no formato que você ficar confortável, tá? Não tem maiores problemas. Você pode escolher os aplicativos que você quer, o que você quer colocar aqui, e aí cada tela fica mais confortável e para você mexer com o mouse fica mais confortável também.
Então tá aqui, ó, a mesma página que a gente estava antes, em 1/3 da largura. Então agora sim, a cabeça fica parada, o mouse fica andando pouco, né, a leitura fica mais confortável. O monitor, ele não foi feito para uma janela gigante. Esse aqui, na minha opinião, ele foi feito para você poder usar várias janelas ao mesmo tempo. Isso daqui fica bem prático, tá, para o uso do dia a dia, e ainda entra aqui o meu segundo monitor. E esse daqui é um Super Frame de 27 polegadas, ele é um IPS, e eu prefiro utilizar ele na vertical justamente porque aqui são as minhas ferramentas de leitura ou de programação. Nesse canto aqui, para fazer monitoramento durante o benchmark, é excelente deixar o HW-Info aberto, ou informações rápidas que eu preciso para alimentar a tela principal também. É uma questão de gosto e costume, tá? Eu me acostumei a trabalhar com diversas janelas e hoje em dia eu simplesmente não consigo mais trabalhar com uma janela única. Então a divisão aqui é bem simples, tá? O 45 polegadas é onde a coisa principal acontece. O vertical é onde fica a informação que eu preciso acompanhar sem cobrir a página principal. Para quem gosta de gravar jogo, é muito confortável você deixar a tela do jogo aqui e o OBS ligado aqui na outra tela para você ir acompanhando como está ficando a gravação e se está dando tudo certo, sem precisar ficar fechando o jogo. Então, para mim, pelo menos, esse segundo monitor aqui, ele não ficou redundante, tá? Ele veio como um complemento para deixar o principal monitor aqui ainda melhor, principalmente para não ficar empilhando ferramenta uma em cima da outra. Uma outra coisa que eu acho legal passar para vocês é que esse monitor aqui, na verdade, ele tem, na minha opinião, duas distâncias de uso, tá? O uso do PC normal, de quando eu estou trabalhando, e aí eu divido a minha aba aqui em várias telas e todas elas estão no mesmo campo de visão, né? Esse daqui, ele está quase nesse mesmo campo, tentei fazer com que essa curvatura ficasse mais parecida com a continuidade do monitor, então a minha leitura aqui está muito confortável, porque o ângulo permanece o mesmo em qualquer lugar que eu olhe. Trabalhar com várias telas aqui fica muito facilitado. Então aqui, trabalhando com teclado e mouse, eu fico a mais ou menos uns 80 centímetros ou próximo disso do monitor. E é para isso que ele foi pensado e foi construído, né? O motivo dessa curvatura dele é essa. Mas quando eu pego o controle, a primeira coisa que eu faço é empurrar um pouco a cadeira para trás e eu reclino um pouco a cadeira, tá? Porque isso daqui me dá uma posição muito confortável para jogar. Então eu fico aqui a uns, sei lá, 20, 30 centímetros mais ou menos, um pouco mais afastado do que eu estava trabalhando da tela, e aí o monitor de PC, ele acaba virando outra coisa, né? Você para de ficar olhando ele simplesmente como um monitor e você passa a olhar ele como uma televisão. Pelo menos essa é a minha sensação. Só que uma televisão curva, com 240 Hz e que ocupa o meu campo de visão inteiro. Em jogo de mundo aberto, simulador de corrida, jogo cinematográfico, né? O 21:9 ele acaba entregando mais lateral, um complemento dos jogos. E a curva do monitor acaba empurrando tudo isso para dentro da visão periférica. Então fica uma experiência realmente muito imersiva de estar jogando nesse monitor aqui. Uma televisão grande, né? Ela mostra a imagem grande. Esse monitor curvo aqui, ele faz você ficar imerso na imagem. A imagem meio que acaba envolvendo a gente, sabe? Eu acho que essa é a razão dele existir. Todo o resto que vem depois acaba sendo uma consequência mesmo. Bom, e o CS, né? O CS ou qualquer jogo de tiro competitivo não tem jeito. Um monitor grande desses vai ficar muito desconfortável de você jogar. Então a solução que você vai ter vai ser realmente trazer para o modo janela e diminuir essa tela. Afinal de contas, você vai ficar mais próximo, você vai estar com teclado e mouse e informação nas extremidades, o teu olho não vai captar, né? Você está mirando no centro da tela, o teu olho está concentrado ali, e quanto maior for a tela, mais distração você vai ter. Dá para jogar competitivo nesse monitor? Dá para jogar sim. É o mais indicado para isso? Não, né? O jogo imersivo na tela inteira fica muito mais confortável, mas você vai conseguir jogar o seu CSzinho ali se você quiser. Agora, se você só joga CS, Valorant, Rainbow, sei lá, seja honesto,
Você não precisa de 45 polegadas, tá? Agora, 4 coisas bem rápidas. A primeira delas é a mesa. Não é questão da largura, é questão da profundidade. Se a sua mesa for estreita demais para um monitor grande desses, você vai ficar mais próximo ou muito próximo da tela e a tua experiência não vai ser uma experiência boa. Então, essa mesa que eu uso aqui, ela tem 70 centímetros, tá? Eu acho que é uma mesa bastante confortável para o que eu preciso ou para a distância que eu preciso para esse tipo de monitor aqui. Eu não acredito que uma mesa com 60 centímetros ou 50 centímetros seria capaz de suportar um monitor como esse. A segunda coisa que você tem que lembrar é o que eu já falei para vocês. Texto, né? 84 ppi são 84 ppi. Ele não prejudica a leitura, você vai conseguir ler normalmente, mas o texto não vai ser o mais nítido possível. Uma terceira coisa que eu tenho que falar para vocês, embora eu não tenha sofrido até agora, é que 21:9 nem sempre é um formato suportado. Então, menu, cutscene, jogo mais antigo, né, eles aparecem com aquela barra antiga. Eu já joguei jogos, Red Dead Redemption 2, por exemplo, que não sofreu com isso, mas pode ser que jogos mais antigos ainda sofram sim. E se você grava vídeo para o YouTube, né, então se usa o formato 16:9, pode ter certeza que vai dar bastante mais trabalho para você conseguir equalizar a imagem no teu monitor. A quarta, na verdade, é para tirar um medo de vocês sobre o OLED, tá? OLED dá burn-in é uma coisa do passado. Isso aí é muito comentado ainda em grupo de WhatsApp, em alguns comentários de vídeos do YouTube, mas esses monitores novos de OLED, eles não sofrem com isso. Todos os monitores OLED novos vêm com tecnologias de refresh da tela ou de descanso da tela e você não vê mais casos de burn-in acontecendo em monitores novos já há muito tempo. Eu acho que deve ter pelo menos uns 5 anos que eu não ouço mais de alguém que teve burn-in. Se você vê, pelo menos não na quantidade que tinha, né? Porque antigamente uma coisa era fato, se você comprava o OLED, você sabia que daqui a um ano, daqui a um ano e meio, você ia estar sofrendo com burn-in. Isso não existe mais, tá? Não existe mais. Tenho muitos amigos mesmo que usam monitores OLED já há mais de 3 anos, há 5 anos, e nada de burn-in. É um assunto banido, não existe mais nos grupos. Eu não ouço mais ninguém que usa OLED de, vamos colocar, pelo menos 3 anos para cá, que são os monitores mais novos, relatando qualquer caso, tá? Então tirem isso da memória, porque isso aí é papo passado ainda, e de quem não usa o monitor OLED. Burn-in não existe mais. E se você está pensando em comprar um monitor assim, ou se você está com dúvida sobre qualquer coisa de hardware, que tem no meu canal também, sobre overclock, eu criei um grupo de WhatsApp que é justamente para que você tenha a liberdade de entrar nesse grupo, me achar lá, contatar e tirar a dúvida. E quem sabe a gente consegue construir uma comunidade que vai entrando ali também, que vá se comunicando e umas pessoas ajudando as outras. Tá aqui na descrição do vídeo, é gratuito, tá? É para vocês entrarem e participarem mesmo. Espero que vocês gostem e façam bom uso dessa comunidade. Mas então, 45 polegadas é grande demais? Fisicamente, ele é gigante. Na experiência, não. A experiência de você utilizar um monitor grande como esse é fantástica. Esse monitor, como qualquer outro monitor OLED de qualidade, ele não deixou o meu PC mais rápido. Ele deixou o tempo que eu passo na frente do PC muito melhor. Isso é diferente. E para mim, eu falo com sinceridade para vocês, tá? Usar um monitor de qualidade, ele vale mais do que qualquer upgrade de peça no teu sistema. Esse monitor em especial aqui não é para todo mundo, tá? Se você trabalha o dia inteiro com monitor, principalmente com edição de textos, se você precisa daquela densidade de imagem do 4K, esse aqui não é um monitor para você. Se a sua mesa é rasinha, mais estreita, se você só joga competitivo, né, você vai ter outras opções melhores de monitor. Mas se você gosta de jogar imersivo, se você valoriza essa experiência de se sentir dentro do jogo, é bem difícil de voltar atrás, tá?
E esse, na verdade, é o problema, porque depois que você se acostuma com essa escala, você usar um monitor de tamanho normal parece um downgrade. Eu sofro sempre que eu vou para o meu serviço. A tela em que eu trabalho é uma tela de 27 polegadas no meu trabalho, e é fora de casa. Quando eu saio desse monitor para na manhã seguinte chegar e sentar na tela do meu trabalho, dá até uma tristeza. E não é só porque é trabalho não, tá? É porque a diferença de experiência é muito grande. E agora eu quero saber de você. Me ajude, hypa esse vídeo e me conta se você usa hoje e prefere um monitor de 27, de 32, de 34, de 45 ou de 49 polegadas. E se você teria coragem de colocar um treco desse em cima da tua mesa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que isso tenha ajudado a clarear um pouco quem está pensando em comprar um monitor grande. Eu tentei fazer alguma coisa diferente dos outros reviews por aí, que mostrasse um pouco mais da experiência de uso, ao invés de falar das qualificações e normas técnicas e todas aquelas chatices que todo mundo vai olhar de qualquer jeito antes de comprar um monitor como esse, beleza? É isso aí, galera. Hoje eu fico por aqui. Até a próxima.